Graça e paz, queridos, tudo bem? Na paz? Vou tentar dar uma resposta a alguém que me fez uma pergunta, que não é da nossa comunidade. Ela me perguntou de como as pessoas coexistem nas diferenças dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente eclesiástico, ou seja, dentro das quatro paredes da instituição. Primeiro eu respondo que olhando para a própria definição do Evangelho, que para mim o Evangelho, entre outras coisas, é o resgate da capacidade da convivência. O Evangelho veio para produzir essa morte do eu, restaurando o outro em nós. É a capacidade do meu eu no teu tu, que gera o nós, que é o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com uniformidade, que é completamente externo. Tem a ver com unidade, convergência. Não existe um outro evangelho a não ser esse, que restaura no meu eu o teu tu, e que gera essa capacidade de viver o nós. Diferentes são os estrangeiros, você pode me dizer, os pobres, as viúvas, pessoas que talvez não tenham a mesma condição de vida, não estejam no mesmo patamar de vida social em que você. E eu pergunto para você, como nós tratamos essas pessoas e incluímos elas nas nossas relações? Fazendo o que Jesus fez. Mas precisamos entender que aquele estrangeiro sou eu na perspectiva do outro. Você é o estrangeiro para mim, logo eu sou estrangeiro para você. E isso independente de onde estamos, somos iguais. Quer ver uma coisa que as redes sociais fizeram? Elas aproximaram quem estava longe, mas distanciou quem está perto. Agora, e porque estamos perto, mas estamos longe das relações humanas, as relações são maquinárias, são mecânicas. E isso é complicado, porque a humanidade em nós só é manutenida pela relação humana. O problema da polarização é que eu estou praticando pouco a humanidade. Ora, se eu pratico pouco a humanidade, então eu estou praticando muito outra coisa, que não é a humanidade, que é a mecanicidade. Ou seja, a vida ficou mecânica. A vida passou a ser um processo de desconstrução humano, que é o caminho oposto, inverso, antagônico ao caminho de Deus. O caminho de Deus foi Deus se transformando em um ser humano. Hoje nós que somos o objetivo de Deus, o objeto de Deus, ou o objetivo de Deus em Cristo Jesus, estamos nos transformando em coisa. Perdemos essa capacidade afetiva de nos relacionarmos, de entendermos que o outro sou eu, que eu sou o outro de todo mundo, que não eu. Tratar bem a você é tratar bem a mim. Veja, o ano passado, de 2021, foram registrados mais de 60 mil homicídios no Brasil. Quase 160 homicídios por dia. Nós vemos as pessoas se matando. Você pode dizer assim, sabe, as pessoas estão assassinando muito. Elas estão praticando também o suicídio da própria raça. Do ponto de vista existencial, a raça está se extinguindo, está se matando. Não é simplesmente o fato de matar o outro, não é a raça que está contra a raça, se extinguindo. Então nós, como povo de Deus, como igreja, que estamos no mundo para sinalizar o reino de Deus no mundo, quando nós identificamos isso, quais são as nossas atitudes? O que nós estamos fazendo para melhorar o que? O relacionamento. Trazer as pessoas para esse relacionamento. Existem algumas coisas que elas são parecidas, mas elas são diferentes. Por exemplo, comunhão e união. Comunhão, ela é tão somente espiritual. Existem 12 textos no Novo Testamento que falam de comunhão e todos eles estão ligados à unidade, a pensar a mesma coisa.
Enquanto que união, você encontra no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas o que é união? É o ato de se unir a algo ou a alguém. E a união, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. A união positiva é aquela que é oriunda da comunhão, que é tão somente espiritual. Comunhão é espiritual. Comunhão fala de pensar a mesma coisa, fala de andar pensando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, enquanto que união é uma palavra de cunho humano, ela pode ser positiva, mas pode ser negativa. Então, pense, quando a Bíblia diz que nós estamos unidos a Cristo, esse é o aspecto positivo da união, que é proveniente da comunhão. Paulo, quando ele está terminando, na maioria de suas cartas, quando ele está finalizando essas cartas, ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós e a comunhão do Espírito. A comunhão, ela só é do Espírito, ela só vem de cima, ela é boa. Então entendamos que a comunhão, ela é espiritual. A união, ela pode ser derivada da comunhão, e se ela é derivada da comunhão, ela é boa. Mas ela pode ser também má, ela pode ser ruim. Porque você pode se unir a uma pessoa, por exemplo, que não tem nada a ver com o Evangelho e começar a sofrer, por exemplo. Então entendamos, quando a Bíblia fala de comunhão, ela fala desse aspecto espiritual da unidade, de pensar juntos, falar a mesma coisa, remar para o mesmo lado, estar no mesmo propósito, sentindo as mesmas coisas. Isso é comunhão. Que Deus nos abençoe, fiquem todos na paz, em nome de Jesus.